diante disso, a notícia seguinte ganha outra proporção. Até pouco tempo atrás, questionar a imigração ilegal era um tema proibido no Ocidente. Políticos evitavam, jornais suavizavam o assunto e falar em controle de fronteiras era tratado como incorreção moral. Mas Donald Trump enfrentou os hipócritas, quebrou a espiral de silêncio e disse em voz alta o que muitos líderes temiam dizer. Nesta semana, o que era tabu virou política pública. Dinamarca e Reino Unido, governos que por anos defenderam aberturas generosas em suas fronteiras e sem o correto controle, agora decidiram endurecer as leis migratórias em escala histórica. Na Dinamarca, as regras de imigração deixam de ser permissivas e passam a ser duras. Processo mais longo para a residência permanente, candidatos a asilo serão colocados em instalações deliberadamente desconfortáveis para desestimular novos fluxos e a possibilidade de confisco de joias e bens para pagar custos. Já no Reino Unido, a mudança de eixo é mais profunda. Cortes no apoio a quem tem permissão para trabalhar, tempo para status permanente salta de 5 para 20 anos, fim da reunião automática de família, fim de apoio obrigatório a solicitantes de asilo sem recursos e fim dos hotéis de asilo durante o atual mandato do parlamento. É o Ocidente fazendo com atraso o que Donald Trump fez primeiro, exigindo respeito às fronteiras, à ordem e à soberania. E se hoje repetem as propostas que Trump levou ao centro do debate, talvez seja justamente por isso que ele não volta a fóruns que ainda falam com o mundo como se fosse 2015. Trump não discute o mundo como ele era, ele discute o mundo como ele é. E agora o Ocidente começa, finalmente, a acompanhá-lo. Eu vou jogar essa para o Paulo, que está representando o nosso querido Ivan, que teve uma emergência hoje, mas o Paulo está sempre também em contato com todas essas notícias na Europa. Paulo, parece que a Irlanda também vai entrar nesse combo, né, de endurecer as leis migratórias. E isso tem uma questão política muito forte por trás de tudo. Se me permite, eu quero voltar rapidamente 20 anos atrás, porque o grande problema do século XXI, e que é pouco discutido, é a crise demográfica. Somente dois países, ao que tudo indica, estarão livres desse problema durante esse século: a Nigéria, que comentamos agora há pouco, e também a Índia. E isso vai fazer com que muitas economias colapsem. Nós temos problemas, por exemplo, na França, com a previdência privada. A Coreia do Sul está com uma previsão muito difícil nesse sentido. E isso levou justamente lá em 2005, com o Schröder na Alemanha, depois com a Merkel, e a França, sobretudo com os diversos presidentes que vieram, a fazer essa política de não vamos então importar mão de obra, vamos trazer os novos médicos, os novos arquitetos, os novos engenheiros que vão se integrar com a nossa cultura e fazer esses países crescer. Utilizaram a União Europeia para isso e, como nós vimos já nos últimos 20 anos, esse fluxo foi um fracasso. E isso está levando a um colapso civilizacional dentro da Europa. A França e a Alemanha são dois grandes expoentes de tudo isso também. E isso está fazendo com que políticos mais guinados à direita consigam ter mais espaço junto ao eleitorado, novos partidos estão sendo criados, e aquilo nós voltamos ao que falamos nas primeiras pautas. Como essas estruturas de poder, né, em bloco, elas estão sendo enfraquecidas. E justamente por conta dessa pauta de imigração, eles estão perdendo poder. Acho que o maior símbolo que nós temos no momento são dois grandes símbolos que nós temos no momento. Um é um partido que foi criado na Holanda pelos fazendeiros para bater de frente com isso, e na primeira eleição eles já estão indo com uma força de mais ou menos 25% dos votos, e uma das pautas que eles estão batendo, além do ambientalismo, é a imigração desenfreada. E a Alemanha, vejam só, de Schröder, de Merkel,
Agora, com o Friedrich Merz, ele foi também eleito, né, venceu as eleições parlamentares, falando muito sobre tornar as fronteiras menos porosas e fazer com que a Alemanha tenha mais segurança. Então, esse é um problema que também bate diretamente com a Dinamarca, que está geograficamente ali acima da Alemanha. A Inglaterra está tendo problemas com isso, a França está tendo diversos problemas, a Alemanha, entre outros países. Então, essa movimentação passa também por um medo de perder essa hegemonia política progressista, porque a população não quer ser assimilada e estão escolhendo representantes que vão mudar esse caminho para eles. Ou seja, a America First agora exportou para Dinamarca First, England First, Irlanda First. É o politicamente Germany correto, first. é o fim do politicamente correto na política migratória, Flávio? Eu espero que sim, né? O pessoal também percebe que eles não vivem mais no país em que eles viviam. A quantidade de pessoas, aliás, é uma das marcas de um país, né? O grande teórico da geopolítica, John Mearsheimer, ele fala que um país ele é poderoso quando ele é rico e tem muita população. Ou seja, para quem que a gente está perdendo? Para a China, para os países muçulmanos, enquanto que a Europa, o Ocidente, estão tendo cada vez menos filhos, né? Cada vez menos pessoas. Aí, o que o Paulo explicou, é muito importante, porque há um tempo atrás, né, 20 anos atrás, falaram assim, então é só a gente importar a pessoa de fora. Mas peraí, quando você está importando um sírio, um afegão, né, como o caso aí da pauta dos Estados Unidos, você não está aumentando a sua população, você está colocando mais pessoas de outra população perto da sua. É a única coisa que você está fazendo, você está fazendo uma ocupação. De novo, Segunda Guerra Mundial começou por causa de ocupação, ou seja, pessoas alemãs que estavam em território tcheco-eslovaco. Esse é um problema muito grande. Um outro teórico, que é o Gad Saad, recomendo muito, né, seu livro A Mente Parasita, ele estava lá... ele é seu amigo, daqui a pouco você manda um zap lá pra ele. O Gad Saad, ele fala uma coisa, você vai lá e diz, olha, se você não aceitar que destruam a sua população, você é um nazista. Se você não aceitar que destruam o seu país, você é um nazista. Se você não aceitar que destruam... Tem uma hora que cansa. Entendeu? Tudo ali tem que ser, mas eu sou bonzinho. Enquanto isso, eles têm que impor, eles querem impor, né? Porque, como nós já explicamos aqui várias vezes, vamos continuar explicando neste programa, a imigração para o muçulmano não é a mesma coisa do que a Ana sair de Minas Gerais e morar na Califórnia. Não. Para o muçulmano é uma coisa completamente diferente. É chamada de Hégira. É o primeiro dia do calendário islâmico. A mudança de Meca para Medina, a segunda tentativa de conquista de Medina por Maomé. Quer dizer, ele marca o primeiro dia, não no dia que ele nasceu, não no dia da revelação, suposta revelação do Corão, nada. É uma marca da imigração. É homem em idade reprodutiva que imigra, não é mulher, não é família, não é nada disso. Então, é um método de conquista. Eles fizeram isso por 1.400 anos e vão continuar fazendo, pelo visto, sem que os europeus e os ocidentais descubram, né? Hégira, para quem quer pesquisar, H-E-G-I-R-A. Aí você vai ver o que é uma Hégira. Só um comentário só irônico, né? O Paulo Henrique falou do partido da Alemanha, aliás, da Holanda, né? Que está surgindo aí como partido dos fazendeiros. A pauta principal deles é lutar contra o imposto do pum, famoso fat tax, porque eles colocaram imposto sobre o pum das vacas para aumentar, para diminuir o aquecimento global. A pauta deles é acabar com este imposto. Eu acho que é uma pauta válida. Bernardo, para finalizar, temos 2 minutinhos. Ana, em 2003, a União Europeia tinha dito que ela precisava, até 2050, de mais de 50 milhões de imigrantes para resolver este problema que o Paulo Henrique falou, que é a questão da quantidade de pessoas no país, mas que não é só um problema de força de trabalho, mas era, em segundo lugar, um problema previdenciário. Você não tinha força para gerar, né, riqueza e valores para bancar aqueles idosos, porque a população está envelhecida, né, que precisavam receber a sua previdência. Então era um problema econômico gravíssimo que iria afetar as duas pontas dos países. Então,
Aquele Andrew Nader do Partido Trabalhista Britânico chegou a dizer em 2009, olha essa citação, que este novo povo que estava chegando imigrado, né, na Inglaterra e todos os países, seria um novo eleitorado progressista. Então, para eles, era um golpe de sorte. Você resolveu o problema previdenciário, tinha uma mão de obra barata, supostamente, que iria se adaptar à sua população, e de quebra ainda você ganhava eleitorado progressista. Coisa que a gente sabe que nos Estados Unidos aconteceu bastante, né? Do voto dos imigrantes, né? Ainda mais sem carteira de identidade, aquela confusão toda. Então supria, segundo eles, diversas necessidades que favoreceriam todo o campo da esquerda. Só que esse multiculturalismo, ele trouxe consigo não uma adaptação, mas uma ocupação, como o Flávio Morgan falou, trazendo, por exemplo, um estouro no número de estupros. A Inglaterra hoje é campeã, se eu não me engano, na Europa, no número de estupros por mulheres. Né? Você ser mulher no Reino Unido hoje é um risco. Né? Então, o número de roubos, de bairros que estão submetidos à lei da Sharia, que não tem mais... É como se fossem as favelas, hoje que o Estado quase não tem mais tutela. Então, você começou a sofrer um problema cultural que está afetando a população e, por consequência, afetando os votos, e a gente volta aqui no que o PH falou. Né? Então, a população está percebendo que está sendo profundamente afetada por essa ocupação, o desmantelamento da sua cultura e a destruição do seu país, no final das contas. Então, agora virou uma questão de sobrevivência da nação e não apenas uma questão econômica previdenciária.